Eu separei algumas perguntas aqui do pessoal do chat, do Olívio Silveira, do Paulinho Alves e do Rodolfo Luiz, e são de temas diferentes. Agora a gente já pode Vamos sair lá. da SAF. Vamos para uma pergunta que eu achei muito interessante do Olívio. Muito interessante do Olívio, mas eu vou deixar para depois, que é sobre mercado sul-americano, porque o Flamengo não é tão ativo no mercado sul-americano de jogadores. Mas tem a pergunta do Paulinho Alves, que é um pouco mais relacionado a esse lado dos bastidores do Flamengo. A pergunta do Paulinho, Valim. Valim, você é a favor de democratizar as eleições no clube? Hoje só votam sócios proprietários com 2 anos. Associados das demais categorias necessitam de 3 anos de vida associativa. E aí, Valim? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a gente tem que mudar o estatuto. Nós temos que o estatuto de 30 anos e que você tem lá não sei quantas categorias de sócio, eu acho que isso aí tinha que ser racionalizado, pensar, discutido, tá? Internamente, amplamente, a questão dos sócios, dos direitos dos sócios, dos deveres dos sócios e das categorias de sócios. Tem muita gente que fala, pô, você é a favor de votos de sócio-torcedor? Eu falei, cara, não tenho opinião formada, mas eu procuraria lá o Internacional, o Fluminense, o Barcelona, o Benfica. Vem cá, como é que é a experiência de vocês? O que é o ponto positivo, o que é o ponto negativo? Depois leva-se para discussão e vamos saber, olha, votamos, não votamos, podem votar, não podem votar. Então, assim, essa questão tem pouco sócio? Tem pouco sócio. Eu não vejo esse ponto de sócio proprietário 2 anos, contribuinte patrimonial 3 anos. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho É uma que carência, né? Eu também não vejo como problema. como se fosse uma carência, você paga mais barato por um título e mais barato e mais caro por outro. Quem paga mais caro vota antes, 1 ano. Quem paga mais barato vota 1 ano mais tarde, tá certo? Mas eu vejo como a principal discussão é sobre quem pode, quem poderia ou quem poderá ou quem deveria votar para presidente do Flamengo. Por que no Barcelona são 200 mil? Por que no Benfica é tanto? Por que no Flamengo são 10 mil que podem votar, mas vão 2, 3 mil? Né? E assim, então tem que ser feita uma análise. Eu sou totalmente a favor de se fazer uma análise e depois se decide, não, vai ser assim, ou vamos ser assim, ou vamos definir como é que isso tem que ser feito. É óbvio que o Flamengo, pelo seu tamanho, pela sua grandeza, deveria ter maior participação nas decisões pelos seus torcedores. De repente você pode fazer assim, olha, os torcedores têm poder de decidir isso, 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 mas na eleição não. Ou não, tem poder de votar para presidente. Isso tem que ser estudado. Eu não tenho opinião formada, eu teria que estudar e ouvir de quem já pratica essa forma uma participação maior, quais são os prós, quais são os contras, o que eles acham que precisam melhorar. Eu sou sempre a favor de ouvir, analisar, discutir e depois decidir pela maioria, obviamente.